Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de hoje. Hoje eu estou chamando de aula porque é um assunto que faz parte do nosso curso de radiestesia e eu trouxe já algumas informações para vocês terem uma boa ideia, né, sobre esse tema. Logicamente, né, sem tempo para grandes aprofundamentos, mas tenho certeza que vocês vão pelo menos conseguir entender o conceito. Eu sempre gosto de trazer essas informações, eu não diria complicadas, né? Não é que ela seja difícil de entender, mas é que não é parte habitual da nossa cultura, né? Então tudo que não é habitual, que a gente não aprende na escola, que não tem nem faculdade, não tem nem dentro das faculdades, né, convencionais esse tema, é um pouco mais difícil da gente assimilar, né? Então, sempre, né, desde que eu comecei a dar aula há mais de 20 anos, transmitir, compartilhar essas informações, eu sempre procuro trazer com uma linguagem fácil, né, fazendo comparações com o nosso dia a dia, com a tecnologia de hoje, né, com tudo que é mais moderno, tudo que é habitual, para que a gente possa realmente entender, tá? Porque são conhecimentos milenares, sabe? Por isso tanto preconceito também, porque são conhecimentos que foram se perdendo, tá? Infelizmente, porque é de um poder tão grande, sabe? A gente conquista saúde, harmonia, prosperidade de uma maneira óbvia, sabe? Fica claro os resultados, rápidos, inclusive rápidos, né? E não tem nenhuma magia, porque eu considero a magia, né? O mágico, por exemplo, quando a gente assiste um espetáculo, algo que você não entende como que ele fez aquela mágica, né? E isso aqui, todo esse tema é baseado em uma ciência que se chama física quântica, tá? Então, o tema de hoje é geometria sagrada, porque a gente vai falar de radiônica. A radiônica, ela utiliza ferramentas terapêuticas, né? Que seja para melhorar a harmonia de um ambiente, tudo que trata, seja um ambiente, um animal, um ser humano, seja o aspecto físico, emocional, mental, né? Qualquer tipo de veículo que a gente utiliza para estar aqui se manifestando, tudo aquilo que ajuda a gente a chegar no bem-estar, né? É considerado uma ferramenta terapêutica, tá? Aí a gente fala que tem as convencionais e tem aquelas, né, que são, tem pessoas que chamam de alternativas ou não convencionais, tá? Então a radiônica, a radiestesia e a radiônica são técnicas que não são nada convencionais porque são muito antigas, né? No Egito Antigo, há mais de 5.000, 6.000 anos atrás, já se utilizava essa técnica, né? Como forma de avaliação e como forma de tratamento, tá? Então, é como se a gente estivesse resgatando toda essa cultura, toda essa informação. E detalhe, a gente não tem que descartar nada, sabe? As pessoas acham, né, que por a gente lidar com esse meio vibracional, por exemplo, o médico que indica homeopatia, não necessariamente ele tem que pedir para o paciente não tomar remédios alopáticos ou convencionais. Muito pelo contrário, a união faz a força, né? Então, quando a gente adquire um conhecimento novo e você evidencia, você adquire fé, né? Porque a fé é algo adquirido, você vê resultados e aí você adquire fé, não necessariamente você tem que descartar nada que você já adquiriu antes, né? Que você trabalha também, que você usa também, tá bom?
Agora, lógico, tem alguns tipos de produtos ou técnicas que com o decorrer da nossa vida, eles passam a se tornar, né, não tão eficientes, tá? Pra gente, tá? Isso não quer dizer que você não vai mais gostar disso ou vai começar a falar mal, não é isso. Mas talvez para você, né? Assim como tem pessoas, né, que entram e saem da nossa vida no decorrer dos anos, e isso não quer dizer que você brigou com a pessoa, né, e que você houve um afastamento por conta de uma discussão. Às vezes é natural, é o processo da afinidade, né? Conforme a afinidade vai mudando, a sintonia, né, que a gente vai falar hoje vai mudando, aí há uma reciclagem na vida da gente. E é bom que tenha, né? Que a gente tem que estar sempre com essa proposta de crescimento, de sair dessa vida, dessa existência bem melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta para todos nós, tá bom? Bom, hoje então eu vou entrar com um pouquinho, né, de teoria, conceito, que é importante a gente começar devagar, de novo, por ser uma informação diferente, uma informação nova, e aí vocês vão falar, nossa, então isso aqui já era aquilo? Sim, vocês vão começar a fazer algumas associações com coisas que vocês já conhecem e vocês nem sabiam que aquilo pertence ao estudo da geometria sagrada, né? Então, assim, geometria, ela é, logicamente, bem mais conhecida, é matéria de muitos cursos, de muitas faculdades, e geometria é um estudo que olha para o significado, né, de formas e proporções de tudo aquilo que existe no planeta, tá? Então a gente começa entendendo, e isso é matéria do meu curso de radiestesia e radiônica, a gente começa a entender um triângulo, o que é um círculo, o que é um quadrado, o que aquilo significa. Isso tudo é geometria, tá? É uma geometria básica. E aí a gente vai falar de geometria sagrada, que é a composição de símbolos, que a gente chama de gráficos de ondas de forma, e esses símbolos a radiônica utiliza como ferramenta terapêutica, como eu estava falando agora há pouco, sabe? Então é isso, geometria. Por que chama sagrada? Porque desde o início dos tempos, desde que o homem criou a religião, né? Instalou aqui a religião na sua vida, na comunidade, existe a geometria, né? Existem símbolos, tá? Que significam várias coisas, tá? Não vou citar nada, porque eu não vou entrar em nenhum tipo de religião, eu vou citar o que a gente trabalha na radiônica, para vocês entenderem, né, os tipos de símbolos que eu estou querendo falar, e algum significado, lógico, hoje, de uma maneira extremamente superficial, né? E no curso a gente vai entrar em profundidade e vocês vão aprender cada símbolo, para que serve, que benefícios que ele pode trazer para a gente, como que a gente pode usar esse símbolo, né? Colocar na parede de casa, não somente, a gente pode mandar esse símbolo à distância, pelo campo energético, pelo campo magnético, e ele vai entrar no organismo da pessoa ou no ambiente e vai gerar esses benefícios, né? E eu sei que para muita gente isso tudo é muito novo, né? Mas eu garanto para vocês que tudo isso é real, que isso existe, tá? Não é psicológico, não precisa acreditar. Quando a gente começa a lidar com isso, bom, até hoje, né, eu me impressiono, eu fico admirado com todos os resultados que a gente consegue através da radiônica, através da geometria sagrada, tá? Então entendeu, né? Sagrada é porque era usado em religiões, é usado em religiões até hoje,
né, os símbolos. Só que os significados eles mudam de tempo a tempo, de cultura a cultura, os significados vão modificando, né? Às vezes vão criando mais profundidade, às vezes menos, tá? Então é isso. Eu gostaria hoje de trazer para vocês um pouquinho de informação sobre o funcionamento, né? Que é a coisa que eu acho que a gente mais questiona, né? Como é que uma forma, como é que um triângulo, como é que um quadrado, como um círculo, como um objeto, um símbolo já mais rebuscado, formado com um deles está aqui atrás, isso aqui é geometria sagrada, né? Isso aqui é uma mandala, tá? Extremamente complexa, tá? Que está aqui nesse ambiente. Quando ela está no ambiente, ela está trazendo os benefícios dela para nós que estamos aqui nesse ambiente, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de oração, nenhum tipo de meditação. Olhar para ela é legal, isso sim, mas independente de qualquer tipo de ritual ou de atitude, né? Ela vai estar colocando aqui nesse ambiente os benefícios que ela proporciona, tá? Agora, a outra forma, ela é um pouquinho mais complicada de explicar, eu não tenho como entrar em detalhes hoje, tá? A outra forma de ação. Então, hoje eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu acho que, pelo menos para quem se interessou por essa live, por essas informações, quem está aqui hoje, quem vai assistir ela gravada, já deve ter ouvido falar, já deve ter consciência que nós somos espíritos se manifestando em veículos terrestres, né? Não é só no corpo físico. Então, a gente utiliza para estar aqui, se manifestando nessa vida, a gente utiliza 4 corpos, tá? Ou veículos de manifestação. Então, corpo físico, que todo mundo conhece, o corpo ou aspecto ou estrutura psicológica, tá? Todos esses corpos, eles são mencionados no meu curso de radiestesia. A gente olha para eles de uma forma um pouquinho mais rebuscada do que simplesmente citar que eles existem, tá? Aí a gente tem a estrutura mental, muita gente confunde, né? Emocional, psicológico com mental, são separadas. Todos eles têm uma intersecção, têm uma ligação, mas são estruturas separadas, que a gente pode olhar para elas de uma forma completamente distinta. E aí a gente tem uma outra estrutura, uma quarta estrutura, que é bem desconhecida para a gente aqui no Ocidente, a nossa cultura aqui, que se chama corpo etérico, tá? Ou campo magnético, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar de chakras, né? Ou baterias. Chakras são reservatórios de energia vital e distribuidores. Eles captam a energia vital do ambiente, de alimentos, da água, da respiração, e aí eles guardam, né, nesses reservatórios, e esses reservatórios têm, né, como se fossem veias, artérias, como se fosse o coração distribuindo sangue. Esse reservatório vai distribuir energia vital para essas outras 3 estruturas que eu citei, tá? Todos os órgãos do corpo físico, células, tecidos, corpo mental e corpo psicológico, tá? Então, há necessidade sempre da gente ter essas baterias, que são 7 chakras, 7 baterias, cada uma delas alimentando alguns órgãos do corpo físico, algumas estruturas mentais e psicológicas, e todas têm que estar bem alimentadas para poder funcionar bem. E esses chakras fazem parte do corpo etérico, desse 4º veículo ou corpo que eu estava falando para vocês, tá? E também, vocês devem ter ouvido falar dos meridianos de energia, da acupuntura, do Doin Shiatsu, né? Dessas massagens chinesa ou indiana, ayurvédica, mesma informação, é a mesma anatomia e fisiologia
que é o tal do corpo etérico, tá? Tudo isso são estruturas do corpo etérico, ou corpo energético, ou campo magnético. É a mesma coisa, tá? Então, o que a gente precisa saber? Tá? Que tudo que é descompensado no nosso corpo físico, tá? A não ser, logicamente, a não ser um acidente, né? Ou uma comida estragada, um envenenamento que você ingeriu, tirando isso, é sempre de origem emocional. Tá? Você levou um susto, você passou por uma raiva, e não, principalmente quando a gente não consegue expressar esse sentimento, automaticamente, tá? Você vai jogar essa eletricidade que você não conseguiu descarregar para o campo magnético, tá? Então, o mental aí, ele só está para traduzir, talvez, né? Assimilar o que é que está acontecendo, tá? E aí o campo magnético joga diretamente esse desequilíbrio, né? Para o corpo físico, para um órgão, para um tecido, para as células. E é isso que é chamado, que é a minha especialidade, de doenças psicossomáticas, tá? Então, a doença psicossomática, isto é, doenças no corpo físico, só que elas são geradas pelo campo emocional, tá? Então, na verdade, se a gente for fazer um estudo mais profundo, o emocional, ele é apenas uma ponte, porque quem desequilibra é o campo magnético. Então, se a gente pudesse, aliás, a gente pode, se a gente puder utilizar uma ferramenta terapêutica, que são as técnicas ou produtos vibracionais, que modificam o campo magnético, isto é, faz com que o campo magnético, que está agora numa vibração caótica, numa vibração não saudável, volte a vibrar de uma maneira original, isso é a cura, tá? A cura é só isso, tá? A cura naquele momento, tá? Porque a verdadeira cura envolve a maturidade emocional, tá? Por quê? Quanto mais maduro eu estou emocionalmente, menos eu vou ficar abalado por situações estressantes ao meu redor. Quanto melhor eu lidar com um desafio, com uma cacetada emocional, com um obstáculo, quanto melhor eu lidar, menos eu vou desequilibrar o meu corpo, menos eu vou ficar doente, tá? Então é isso que é a maturidade emocional. Então, o nosso trabalho, né, a proposta mesmo do nosso trabalho, além de ajudar o mais rápido possível o paciente a voltar ao equilíbrio, né? Na verdade, se utilizar produto vibracional é dessa forma que eu estou explicando. O que é produto vibracional? Homeopatia, elixir de cristal, essências florais, tá? Agora, por exemplo, fitoterapia, chá, tintura, é vibracional? Não. É um produto físico. Ele tem princípios ativos materiais, físicos. Então ele segue leis da física atômica, da química, tá? Não da física quântica. Tá? Então, tudo que eu falar de vibracional segue as leis da física quântica. Isto é, são produtos que têm a capacidade de retomar o equilíbrio energético / emocional / mental / corpo físico. Tá? Então, é uma cadeia de eventos energéticos que acontece quando eu consigo
utilizar uma ferramenta terapêutica vibracional ou quântica, e essa ferramenta conseguiu reequilibrar a minha frequência, a minha vibração original. Essa palavra-chave, tá? Então, cada um de nós vibra de uma forma específica, como um código de barra, como, né, a impressão digital. É único, cada um tem a sua forma de vibrar, tem uma vibração específica dele. Ninguém vai ter igual, tá? Então a gente tem que encontrar, é isso que é chamado em homeopatia, em alguns outros trabalhos assim holísticos, né? É chamado de tratamento de fundo. Ele não tem a proposta apenas de aliviar os incômodos de uma maneira aguda, emergencial. Também, lógico, né? Ninguém quer ver ninguém sofrer, ninguém quer que demore, né? Para a pessoa chegar no bem-estar. Mas o mais importante, tá? Além de aliviar o desconforto físico, emocional, mental e tudo mais, é a gente conseguir amadurecer aquela pessoa emocionalmente. Ela vai passar a se reconhecer, ou melhor, ela vai ter noção de como é que ela vibra, tá? Por isso que na homeopatia a gente tem um momento que a gente chega e fala, ó, esse aqui é o seu medicamento de fundo. Qualquer coisa ruim que você sentir, qualquer sintoma, qualquer descompensação, é ele que você vai usar. A gente ensina o paciente. O tratamento alternativo, né, vamos chamar assim, mas eu prefiro de chamar vibracional ou quântico, ele tem a proposta de gerar autonomia no paciente. Ele não deixa o paciente dependente da gente, sabe? A gente ensina o paciente a se tratar. Ele aprende o que fazer, porque ele vai saber qual é os seus, né, remédios de fundo, porque tem homeopatia, tem um elixir de cristal específico, ou uma fórmula, tem um floral. Ele vai saber o que fazer quando ele começar a não se sentir bem, né? Então, procurar um profissional vai ser assim, apelativo, é quando realmente ele já tentou, e aí é uma coisa um pouquinho mais complexa, mais complicada, aí ele corre e marca uma consulta com a gente, né? Mas antes disso ele já fez um monte de coisa, ele já aprendeu, né? Muitos dos meus pacientes acabam vindo fazer os cursos, né, para adquirir mais autonomia ainda, e não só autonomia para ele, mas para a família, aprendendo também a cuidar, mesmo que seja de uma maneira emergencial, aguda, da família, dos animaizinhos, né? E logicamente que a proposta é essa, a independência, a autonomia, que a gente não fique dependente do outro. Tá? E toda a proposta do nosso trabalho tem a ver com isso. Então, voltando, né? A gente tem uma vibração, né? Uma frequência específica, individual, única, que eu chamo de original, né? E essa vibração, quando ela leva, tem algum gatilho aí, né? Emocional geralmente, quando ela passa por uma situação que para ela ainda é muito estressante, ela descompensa esse campo vibracional, esse campo energético, esse corpo etérico, e automaticamente esse campo etérico, e é questão, gente, de segundos, se muito, tá? É muito rápido, tá? Imediatamente a pessoa já começa a não se sentir bem, né? E aí eu digo que existem os 3 passos, né? 3 passos da descompensação física, tá? Ou geral, né? A partir do momento que houve um desequilíbrio nessa frequência, nesse campo magnético, que vibra de uma maneira única, original, e ele saiu da sua sintonia, sabe quando a gente vai lá no rádio, hoje nem se usa tanto rádio, mas enfim, lembra quando você ia lá no rádio e você tenta sintonizar e fica aquele chiado, você não consegue ouvir a música direito? É isso que eu tô falando. É isso que é sair da sintonia, sabe? Ou então, quando você tá aqui não conseguindo acessar a internet,
também é isso, não está em sintonia, tá? Tem várias maneiras a gente poder colocar isso como exemplo. E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar uma ferramenta terapêutica que pode ser um símbolo, tá? Cheguei onde eu queria, um símbolo da geometria sagrada, tá? Pode ser uma mandala, né? Essa aqui de trás. Pode ser um símbolo da radiônica, esse é o diafragma 1. Aí tem esse aqui que se chama escudo, é um símbolo de proteção da saúde física ou de afastamento de vírus, bactéria. Esse aqui é outro também de proteção, tanto de saúde física, saúde como de ambiente, tá? Então tem inúmeros. Esse símbolo aqui é de harmonia, o nome já fala, ó, harmonia, né? Harmonia entre pessoas, harmonia entre patrão funcionário, qualquer marido-mulher, marido-marido, né? Vários tipos de sintonia, tá? Então esse aqui é maravilhoso também, é um símbolo. Você viu que é de papel, né? Você viu que é de papel. Já na aula anterior eu mostrei, no vídeo que eu fiz a propaganda dessa live, eu mostrei uns gráficos, né, de um material um pouquinho mais durinho, mais rebuscado, mesma coisa, tá? No curso eu ensino, todo esse material ele é dado, né, para você imprimir, eu ensino como que faz isso. Mas é tudo muito barato. Eu acho que hoje tudo tem que ser muito mais acessível, muito mais fácil de você conseguir, sabe? Porque quanto mais caro, mais você desanima e mais você vai deixar para lá. Esse aqui se chama desembaraçador. O nome já fala também. Esse aqui é o tal do desatador de nós, né? Então, assim, são gráficos que vão ajudando no desempacar da nossa vida, sabe? Sabe aqueles projetos que você não consegue fazer eles acontecerem? Tá lá dentro da gaveta, você não consegue tirar da gaveta, você não realiza, você não consegue realizar as coisas. Você vai ainda continuar na crença que isso é sorte ou azar? Cara, sai dessa, sabe? Pelo amor de Deus, olha a época que a gente já tá. Sabe? Você ainda acredita nessa baboseira, nessa crendice de sorte e azar? Não, é você o responsável pela sua vida. Somos nós que temos que fazer as escolhas. E para essas escolhas serem um pouco mais adequadas, um pouco mais saudáveis, um pouco mais certeiras, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar vibrando de uma maneira mais saudável, mais próximo dessa nossa vibração original, que essa é a proposta de todo esse trabalho. Seja ele radiônica, usando os símbolos, os gráficos, né? É chamado gráfico de onda de forma, né? Ou símbolos. Seja com um elixir de cristal, com homeopatia, com essência floral. Qualquer produto vibracional tem essa proposta de trazer luz, isto é, luz não é místico. Quando a gente fala luz, é clareza, sabe? É colocar um holofote na nossa vida, colocar uma lanterna é pouco, para a gente realmente enxergar o que está fazendo de errado. Errado para você, que é o pior, tá? Porque errado para os outros, às vezes a gente faz sem querer, né? Agora, você já é consciente de um monte de coisa, sabe? Tem uma bagagem, já fez um monte de workshop, de curso, e ainda continua ficando doente, ainda continua errando do mesmo jeito, ainda está aí dentro de uma miséria interior, miséria exterior, né? A pior é a interior, lógico, porque ela, né? Ela leva para toda a nossa vida. Então, assim, quando você fizer uma escolha, que essa escolha seja com afinidade em cima da sua pessoa, seja alguém para você namorar, seja alguém para você trabalhar junto, seja uma sala que você está querendo alugar para montar aí o seu escritório, o seu consultório, sabe? Que seja, tá? Qualquer tipo de passo na nossa vida tem que ter clareza. Você tem que ter convicção para você poder fazer isso, sabe? E é muito comum quando alguém começa a fazer esse tratamento, né? Começa a se envolver com esse trabalho,
seja através de uma consulta ou através de um curso, tá? A vida recicla, tá? De uma maneira, aí sim, aparentemente mágica. Não vai ser mágico porque você vai estar sabendo muito bem o que está acontecendo, né? Mas quem vê de fora e não entende, pode achar que é de uma forma mágica, porque além de ser muito rápido, é de uma maneira orgânica, gostosa, espontânea. Tá com perrengue é porque você não tá legal, tá? Porque precisa ser tratado, né? Você, o ambiente. Então, além, né, de todas essas informações que você está captando, né, com as nossas lives, lá no nosso canal do YouTube, o canal da Cristais de Oz, você encontra inúmeras lives que estão salvas lá dos anos aí passados, que são assuntos ainda muito pertinentes a tudo que está acontecendo, né, no nosso planeta, na nossa vida, no nosso país, né? Então vale a pena assistir. Então venha fazer nossos cursos, tá? Esse curso de radiestesia radiônica, ele é o mais completo que existe de todos que a gente tem. Ele é o único que eu consigo ter tempo, né? Porque são 8 aulas de 2h30 cada uma. São terças-feiras à noite, das 7h30 às 10 da noite, quinzenalmente, tá? Começa agora dia 11 de março e são 8 aulas, então é tempo suficiente para que a gente possa passar bastante informação para você começar a, de novo, fazer escolhas mais assertivas, tá? Parar de ficar na vítima e achar que é azarado ou que tem energia negativa aí no teu campo. Às vezes até tem, tá? Mas a energia negativa não tem tanto poder assim, né? Achar que é um obsessor que tá aí causando todo o estrago na tua vida. Se ele tá causando é porque você tá permitindo, porque você não tá bem, tá? Então tem como você melhorar, tem como. Não é difícil, tá? E não é absurdamente caro. Tudo tem um valor, lógico, tudo tem um investimento, mas não pode ser absurdamente caro, tá? Então faça a sua inscrição, vai ter vaga limitada, é online, tá? Totalmente online, inclusive a prática, a gente vai passar alguns vídeos, algumas vai ser ao vivo, tá? E fizemos esse curso online em 2021, porque ele sempre foi presencial. Mas agora eu acredito que eu vou fazer sempre online para poder, né, atingir as pessoas que querem e não tem condição de vir até aqui, né, até Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Fora que a gente pode atingir pessoas de outros países também. Então, por isso, né, a gente está tendo procura de pessoas que moram, né, muito distantes. E fica complicado, lógico, vir todas essas vezes nas aulas, mesmo que a gente faça um curso mais concentrado, né? É difícil, porque é um curso que precisa de algumas horas para a gente poder passar todas essas informações, tá? Então, espero que hoje você tenha conseguido pelo menos ter uma ideia boa, né? Do que é a geometria sagrada, do que é essas ferramentas terapêuticas, vibracionais ou quânticas, que é utilizado no tratamento holístico, no tratamento homeopático, num tratamento com elixir de cristal. Para quem não sabe, eu estou aí na frente, né, da criação, da produção dos elixires cristais de Oz. Eu e meu companheiro Danilo, a gente tem uma indústria de cosméticos e elixires de cristais, tá? Então entrem aí na nossa página, no nosso site também para vocês conhecerem os produtos, no Instagram, né? Também no Instagram, Cristais de Oz, tá? Então Cristais de Oz é a marca dos produtos, tá? E na nossa loja virtual vocês têm loja Cristais de Oz. Vocês têm como fazer inscrição para o curso, que começa agora de 11 de março, e embora seja online, a gente tem limite de vagas, tá? Porque é um curso, como eu disse, complexo, não é difícil, mas ele é
tem bastante informações. Então, muita gente acaba não dando tempo, né, da gente passar todas essas informações por conta de dúvidas, as práticas e tudo mais. Então tem aí o limite de vagas, não demora para vocês fazerem essa inscrição, tá? E eu espero de coração que vocês façam essa escolha na vida de vocês. A escolha de algo bom, de algo que vai te levar para um caminho muito melhor, tá? Que vai te levar para o bem-estar, nada mais de doença, nada mais de dor, nada mais de miséria. Chega, é essa escolha que a gente tem que fazer. Não adianta nada, o planeta está recebendo tanta energia boa, tanto estímulo e a gente não aproveita, tá bom? Então, um beijo a todos, um abraço carinhoso e semana que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas, quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre pessoas índigo e cristais. Nós vamos falar de um método que eu, né, meio que canalizei, meio que eu trouxe dentro da radiestesia, que ajuda a confirmar se a pessoa é realmente um ser multidimensional. Todos esses conceitos eu vou passar na semana que vem. Índigo, cristal, multidimensional, o que quer dizer isso, né? Os principais desconfortos que acontecem com essas pessoas, os desajustes, a dificuldade de estar aqui, né? Nessa sociedade embrutecida, nessa sociedade materialista demais, né? Acumuladora, tá? Então vamos olhar para isso, porque com muita certeza muitos de vocês podem ser um deles e pode ter a necessidade de ouvir esses conceitos, tá? E poder se reconhecer. Então, até lá, uma ótima semana para todos e fiquem na luz.